Vamos fazer a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Que Deus possa abençoar a sua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Amém? Irmãos, estamos já há algumas semanas a estudar essa belíssima e profunda carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E baseado nesses 2 versículos que acabamos de ler, em estudos anteriores, já partilhei com os irmãos 3 grandes verdades sobre a salvação. Vamos recordar. A primeira verdade é que Deus nos libertou do império das trevas. Paulo diz, Ele nos libertou do império das trevas. A segunda verdade é que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. A terceira verdade, Deus nos redimiu por meio do seu Filho. Ele pagou um preço, um alto preço, para resgatar-nos da escravidão do pecado e para que passássemos a ser propriedade exclusiva do Senhor. Hoje vou partilhar a 4ª verdade sobre a salvação que encontramos nesse texto, que é a seguinte: Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. No texto, o apóstolo Paulo diz, a saber, a remissão dos pecados. Além do resgate, do transporte para o reino de Cristo e da redenção realizados no passado e no presente, temos ainda o perdão dos pecados. Sobre isso, há também 4 verdades preciosas que vale a pena destacar. A primeira, o perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Havia uma barreira, um abismo que nos separava de Deus por causa do pecado. Então a igreja hoje é a comunidade dos perdoados. Só gente perdoada pode entrar no céu. O pecado faz separação entre nós e Deus, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus, porém, nos perdoou e foi um perdão completo, total, nos perdoou de todos os nossos pecados, pecados do passado, pecados do presente, pecados do futuro. Por isso que o apóstolo João diz que o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Todo é todo. Nossa dívida foi paga, nossa culpa foi cancelada e nossa justificação declarada, graças ao que Jesus fez. A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida. Nossa dívida como escravos do pecado foi cancelada. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra mais nada contra nós para nos acusar, porque a dívida já foi paga. Eu lembro, quando eu ainda era seminarista, eu li um livro e havia uma parte lá que o autor dizia o seguinte:
o diabo se apresenta diante de Deus para nos acusar, porque ele é o acusador. Ele começa a enumerar nossos pecados. Isso, aquilo, tem que ser condenado. Mas Jesus, nosso advogado, ele diz: Pai, eu já paguei por tudo isso. A dívida já foi paga com meu sangue. E aí tira de Satanás o poder acusador que ele tinha contra nós, porque a dívida já foi paga. A barreira entre o homem pecador e o Deus Santo foi para sempre removida. Como diz Paulo agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O perdão de Deus é completo e definitivo, e o pecador não precisa levar mais consigo a culpa dos seus pecados. A segunda verdade que nós encontramos sobre o perdão é que o perdão abriu o caminho de um novo relacionamento com Deus. Por meio da remissão dos pecados, somos transferidos da posição de réus condenados para o status de filhos amados. Antes éramos réus condenados, agora somos filhos amados. Continuamos pecadores? Sim, mas agora pecadores perdoados, pecadores redimidos. E se eu pecar? Quando um filho peca contra o pai, não deixa de ser filho. Perde a comunhão, mas não a filiação. Isso é bem ilustrado na parábola do filho pródigo, que deixou a casa do pai, foi viver uma vida dissoluta, à sua maneira, gastou todos os bens, depois quis voltar. Mas ele achava-se indigno de voltar como filho. E ofereceu-se ao pai: estou aqui para ser um trabalhador, um jornaleiro, um operário seu. Já não sou digno de ser seu filho. Que disse o pai? Não, tu és meu filho. Colocou a sandália de filho, o anel de filho e trouxe o filho pródigo para o status de filho. Filho perdoado pelo pai. Por meio de Cristo, podemos voltar à casa do Pai na condição de filhos. Por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente o perdão e a restauração. Terceira verdade: o perdão alivia a alma do peso da culpa. O perdão de Deus remove de cima do pecador o peso esmagador da culpa. A culpa é realmente um peso terrível que esmaga, que oprime, que tortura. É capaz, inclusive, de levar algumas pessoas ao extremo, que é o suicídio. Vê o caso de Judas. O peso da culpa, uma culpa que não foi removida porque ele não se arrependeu, o levou ao suicídio. A culpa é realmente um peso terrível que esmaga, que oprime, que tortura. Perguntem aos mais famosos cientistas do mundo se conhecem um medicamento para liberar a culpa. Perguntem aos grandes artistas se são capazes de eliminar da consciência a culpa através da música, da pintura ou da poesia. Perguntem aos ricos e aos poderosos dessa terra se a culpa desaparece diante de tesouros ou de poderosos exércitos. A pergunta será em vão. Porém, Jesus,
a pessoa encontra aquilo que o seu coração anseia: perdão e paz. O apóstolo Paulo afirma: nele temos a redenção, a remissão dos pecados. Em quarto lugar, irmãos, o perdão que recebemos de Deus é o padrão do perdão que devemos oferecer aos que nos ofendem. Os perdoados devem perdoar. E perdoar com o mesmo tipo de perdão que receberam de Deus. O apóstolo Paulo ensina isso aos Colossenses também, lá no capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: e suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. E como foi o perdão de Cristo? Foi incondicional, completo e definitivo. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, é o próprio Deus que diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Isso é perdão completo e definitivo. Um homem traiu sua esposa. O peso na consciência fez com que confessasse seu pecado e pedir à esposa que lhe perdoasse. No princípio não foi fácil dar-lhe o perdão, mas depois de um tempo a esposa decidiu perdoá-lo. Disse que lhe perdoava. O problema era que sempre que havia um desentendimento entre os dois, a esposa lançava no rosto do marido a falta cometida. Ah, seu adúltero! Esse não é o padrão do perdão que recebemos de Deus. O seu perdão é completo e definitivo. Ele jamais lançará ao rosto do pecador a ofensa cometida, do pecador arrependido. Ele garante: dos seus pecados não me lembrarei mais. Então é assim que devemos perdoar os que nos ofendem, com o mesmo perdão que recebemos de Deus. Irmãos, vou concluir essa reflexão a lembrar as 4 grandes verdades sobre a salvação que encontramos nos versículos 13 e 14. Mas antes, vou repetir os versos. Diz assim: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Primeira verdade: Deus nos libertou do império das trevas. Segunda verdade: Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Terceira verdade: Deus nos redimiu por meio do seu Filho. E a quarta verdade: Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. Ah, irmãos, louvado seja Deus por essa tão grande salvação. E que essas verdades inspirem em nós um amor tão profundo por Deus e mais compromisso em fazer a vontade de Deus. Como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange, nos governa. E que essa tão grande salvação, obra do amor de Deus, possa realmente nos constranger. Amém? Amém.